O ouro está batendo recordes históricos de preço. Bancos centrais ao redor do mundo estão comprando toneladas e mais toneladas de ouro como nunca antes na história. Investidores milionários e bilionários estão movendo fortunas para este metal precioso. Governos estão acumulando reservas estratégicas. Mas por que exatamente isso está acontecendo agora? O que está por trás dessa corrida desesperada pelo ouro em 2025? Antes de eu revelar os 5 motivos principais que estão causando essa febre do ouro, eu preciso te pedir uma coisa. Se inscreve no canal agora e deixa aquele like neste vídeo. Essa informação que você vai receber nos próximos minutos pode literalmente mudar sua forma de ver o mercado financeiro e proteger seu patrimônio. E fica até o final porque eu vou revelar uma dica muito importante, super prática, que poucos sabem sobre como você pode investir em ouro mesmo sem ter muito dinheiro. Então vamos lá! Vamos começar pelos fatos concretos e números que não mentem. O preço do ouro ultrapassou a marca impressionante de 2.700 dólares por onça Troy recentemente. Para você ter uma ideia, isso representa um recorde histórico absoluto. Estamos falando de um aumento de mais de 30% em relação a apenas 2 anos atrás. E não é só especulação de pequenos investidores ou pessoas físicas comprando moedas de ouro, não. Estou falando de movimentos gigantescos no mercado institucional. Os bancos centrais de países ao redor do mundo inteiro compraram mais de 1.000 toneladas métricas de ouro somente durante o ano de 2024. Isso é aproximadamente o equivalente a 45 bilhões de dólares em ouro físico. Países como China, Índia, Turquia, Polônia, Singapura e até mesmo nações emergentes estão acumulando ouro em seus cofres como se estivessem se preparando para alguma coisa muito séria. Os bancos centrais não fazem isso por acaso. Eles têm acesso às melhores análises econômicas do mundo, aos melhores economistas, aos dados mais privilegiados. Então a grande pergunta é, o que esses governos e instituições sabem que a maioria das pessoas comuns não sabe, porque eles estão tão desesperados para converter dólares, euros e outras moedas em ouro físico? Vamos descobrir agora. A primeira razão fundamental é: o mundo está politicamente e militarmente mais instável e perigoso do que esteve nas últimas décadas. Estamos vivendo um período de múltiplas crises geopolíticas simultâneas que estão deixando os mercados financeiros globais extremamente nervosos. Temos conflitos armados ativos no Oriente Médio que ameaçam rotas comerciais vitais e o fornecimento global de energia. Temos tensões crescentes entre as grandes potências mundiais, especialmente entre Estados Unidos e China, que podem resultar em consequências econômicas devastadoras. Temos guerras comerciais, sanções econômicas, bloqueios, embargos e uma fragmentação cada vez maior da economia global. A Europa enfrenta desafios energéticos e econômicos sérios. A Ásia está em ebulição com disputas territoriais no Mar da China. A África e o Oriente Médio vivem instabilidade crônica. E tudo isso cria um ambiente de incerteza absoluta para quem tem dinheiro investido em qualquer lugar do mundo. Agora, quando o mundo entra em crise, quando a instabilidade aumenta, quando guerras e conflitos se espalham, para onde o dinheiro inteligente sempre corre? Para ativos seguros, para portos seguros. E o ouro é o ativo seguro por excelência, há literally milhares de anos de história humana comprovada. Impérios caíram, moedas viraram pó, governos desapareceram, mas o ouro sempre manteve seu valor através de todas as crises, guerras, revoluções e colapsos. Enquanto moedas de papel podem perder todo o seu valor da noite para o dia com uma decisão política ou uma impressora ligada, o ouro físico mantém seu poder de compra real através dos séculos. É exatamente por isso que ele é chamado de porto seguro, de reserva de valor universal, de proteção contra o caos. Em tempos de paz, as pessoas confiam em papéis e promessas. Em tempos de guerra e crise, elas correm para o ouro. O segundo motivo crucial é a inflação persistente e o enfraquecimento contínuo das principais moedas do mundo, especialmente o dólar. Mesmo com todos os esforços dos bancos centrais para controlar a inflação com aumentos agressivos de juros, as pessoas estão perdendo a confiança no dinheiro de papel tradicional, e elas têm ótimos motivos para isso.
Vamos aos números. Os Estados Unidos, a maior economia do planeta, tem uma dívida nacional absurda de mais de 36 trilhões de dólares. É mais dinheiro do que a gente consegue imaginar. Para você ter uma ideia, se você gastasse $1 milhão por dia, todos os dias, levaria mais de 98 mil anos para gastar 36 trilhões. E essa dívida só cresce. O governo americano adiciona trilhões em nova dívida a cada ano. E como eles pagam por isso? Imprimindo mais dólares, criando dinheiro do nada através de políticas monetárias. Sabe o que acontece quando se imprime muito dinheiro sem aumentar a produção de bens e serviços? O dólar perde valor. Cada nota vale menos. Isso é a inflação. E quando o dólar perde valor, o que acontece com o preço do ouro medido em dólares? Ele sobe. É matemática pura. As pessoas querem proteger seu poder de compra, o fruto do seu trabalho, contra essa desvalorização silenciosa. O ouro tem uma característica única. Ele não pode ser impresso. Não pode ser criado digitalmente com um clique no computador de um banco central. Não pode ser multiplicado por decreto. A quantidade de ouro no mundo é limitada pela natureza. Isso torna o ouro extremamente valioso em tempos de inflação alta e descontrole monetário. Enquanto seus dólares, reais ou euros perdem poder de compra todo mês, o ouro mantém seu valor real ao longo do tempo. Um quilo de ouro hoje compra basicamente a mesma quantidade de bens que comprava há 50 ou 100 anos. Você pode dizer o mesmo de qualquer moeda de papel? Com certeza não. A terceira razão, e essa aqui é absolutamente crucial para entender o momento histórico que estamos vivendo, a dedolarização global acelerada. Pela primeira vez em mais de 80 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, múltiplos países importantes estão ativamente tentando reduzir sua dependência total do dólar americano como moeda de reserva global e para comércio internacional. Isso é uma mudança tectônica no sistema financeiro mundial. China e Rússia, duas potências nucleares com economias gigantescas, estão liderando esse movimento de forma muito agressiva. Eles estão fazendo acordos comerciais bilaterais em suas próprias moedas nacionais, contornando completamente o dólar. A China está negociando petróleo com países do Oriente Médio, usando yuan chineses em vez de dólares. Os países do grupo BRICS, que incluem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mais as recentes expansões para incluir países como Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Egito representam agora quase metade da população mundial e uma parte enorme da economia global. E eles estão discutindo seriamente a criação de uma moeda comum para comércio entre eles. E adivinha o que todos esses países estão acumulando furiosamente para dar lastro e credibilidade às suas moedas e sistemas financeiros alternativos? Ouro, muito ouro físico. A China especificamente aumentou suas reservas oficiais de ouro de forma muito agressiva nos últimos anos, mas muitos analistas acreditam que as reservas reais da China são muito maiores do que os números oficiais divulgados. Por que o sigilo? Porque eles querem ter uma moeda forte e respeitada, lastreada em ativos reais e tangíveis, não apenas na confiança e no poderio militar do governo americano. A Rússia também triplicou suas reservas de ouro na última década. A Índia está comprando. A Turquia está comprando. Países menores que querem se proteger da instabilidade do dólar estão comprando. E isso não é coincidência, isso é uma mudança histórica e fundamental no sistema financeiro global que dominou o mundo desde 1944. O fim da era da hegemonia absoluta do dólar está começando e o ouro está emergindo novamente como o ativo de reserva final e universal que transcende fronteiras, política e confiança em governos específicos. Quando você vê governos se preparando dessa forma, acumulando ouro estrategicamente, você deveria prestar muita atenção. Eles não fazem isso por diversão, eles sabem que algo grande está mudando no sistema monetário mundial. A quarta razão importante é a sequência de crises bancárias recentes e a crescente perda de confiança das pessoas no sistema bancário tradicional. Nós vimos recentemente bancos importantes quebrando nos Estados Unidos. O Silicon Valley Bank, que era o 16º maior banco americano, entrou em colapso praticamente da noite para o dia em 2023. O Signature Bank também faliu.
O First Republic Bank precisou ser resgatado às pressas. Na Suíça, o Credit Suisse, um dos bancos mais antigos e tradicionais do mundo, teve que ser absorvido pelo UBS para evitar um colapso catastrófico. Essas crises bancárias foram um choque de realidade brutal para milhões de pessoas. Elas perceberam de forma dolorosa que aquele dinheiro depositado na conta bancária, aqueles números na tela do aplicativo, não são tão seguros quanto pensavam. Bancos que existiam há décadas ou até séculos podem simplesmente desaparecer em questão de dias. E tem mais, grande parte do dinheiro que você acha que está no banco, na verdade não está lá fisicamente. Os bancos operam com um sistema de reservas fracionárias, o que significa que eles emprestam e investem a maior parte dos depósitos. Se todos os clientes tentassem sacar seu dinheiro ao mesmo tempo, o banco simplesmente não teria o dinheiro para devolver. Essa é a verdade inconveniente do sistema bancário moderno. Agora compare isso com o ouro físico que você possui diretamente, que está nas suas mãos ou em um cofre privado sob seu controle total. Com ouro físico, você não depende absolutamente de nenhum banco, não depende da solvência de nenhuma instituição financeira, não depende de promessas de governos ou garantias de fundos de proteção que podem ou não funcionar em uma crise sistêmica real. O ouro físico é seu, totalmente, não pode ser confiscado digitalmente com um clique, não pode desaparecer porque um banco faliu ou um governo decidiu congelar contas, não pode ser bloqueado por sanções ou decisões políticas. É um ativo tangível, real, que mantém valor independente de qualquer sistema ou instituição. Essa sensação de controle absoluto, de independência financeira, de ter um ativo que é verdadeiramente seu e que ninguém pode tirar facilmente, está fazendo literalmente milhões de pessoas ao redor do mundo procurarem ouro como proteção e segurança fundamental. Elas querem ter pelo menos uma parte do seu patrimônio fora do sistema bancário vulnerável e digital. E tem uma quinta razão super importante que muita gente esquece ou não conhece. O ouro não é apenas um ativo financeiro abstrato para investimento, ele tem uso real, prático e crescente na economia moderna. A indústria de tecnologia e eletrônica usa quantidades significativas de ouro em componentes eletrônicos de alta performance. Praticamente todo smartphone, computador, tablet e equipamento eletrônico sofisticado contém pequenas quantidades de ouro nos circuitos porque ele é um excelente condutor elétrico que não oxida. A demanda global por joias de ouro, especialmente nos países asiáticos como Índia e China, que têm culturas milenares de valorização do ouro, continua extremamente forte e crescendo com o aumento da classe média nesses países populosos. A indústria médica usa ouro em diversos tratamentos e equipamentos por suas propriedades únicas. A indústria aeroespacial usa ouro em satélites e equipamentos espaciais. Aplicações em odontologia, em vidros especiais, em catalisadores químicos. Ou seja, além de ser uma reserva de valor financeira, o ouro tem demanda física real e concreta de múltiplas indústrias importantes. Isso sustenta o preço de forma muito mais sólida e fundamentada do que ativos puramente especulativos que não têm nenhum uso prático real. A combinação de demanda financeira crescente para proteção e reserva de valor mais a demanda industrial e de consumo real cria uma situação de pressão constante sobre o preço do ouro. Especialmente considerando que a produção de novas minas de ouro não está acompanhando o crescimento da demanda total. Então, depois de tudo isso que eu expliquei, o que exatamente tudo isso significa para você, para sua vida financeira, para seu futuro e de sua família? Significa que nós estamos vivendo um momento verdadeiramente histórico e transformador no sistema financeiro global. Os sinais estão absolutamente claros e visíveis para quem está prestando atenção. Economias cada vez mais instáveis, inflação persistente corroendo o poder de compra, mudanças geopolíticas profundas e permanentes, crises de confiança no sistema bancário tradicional, movimento global de dedolarização. Todos esses fatores não vão desaparecer magicamente nos próximos meses. Na verdade, a maioria desses processos vai se intensificar nos próximos anos. Estamos no começo de uma grande transição, não no final. Não é por acaso, não é coincidência, não é teoria da conspiração que os ricos, as pessoas mais sofisticadas financeiramente e especialmente os bancos centrais, com acesso aos melhores dados e análises do mundo, estão correndo desesperadamente para acumular ouro.
Eles entendem claramente que estamos entrando em uma nova era econômica e monetária global. A pergunta real que você precisa fazer para si mesmo não é se você deveria considerar ter ouro como parte da sua estratégia de proteção patrimonial. A pergunta correta é: quanto do meu patrimônio eu deveria ter em ouro? E como exatamente eu faço isso de forma prática e segura? E é exatamente aqui que entra aquela dica muito importante que eu prometi no início do vídeo. Talvez até você que está assistindo agora acha que precisa ser milionário, ou pelo menos muito rico para investir em ouro e ter proteção. Isso é um mito total, é uma crença completamente falsa que impede milhões de pessoas de se protegerem. Você não precisa comprar barras de 1 quilo de ouro que custam centenas de milhares de reais. Existem várias formas inteligentes e acessíveis de começar. Você pode comprar ouro fracionado, que são pequenas barras ou moedas de ouro de 1 grama, 5 gramas, 10 gramas, que custam valores muito mais acessíveis. Você pode investir em ETFs de ouro, que são fundos negociados em bolsa, que replicam o preço do ouro sem você precisar armazenar ouro físico. Você pode comprar certificados de ouro, contratos futuros se você é mais sofisticado, ou até pequenas joias de ouro de investimento. O importante não é começar grande, o importante é simplesmente começar. Mesmo que seja com apenas 5% ou 10% do seu portfólio de investimentos, a diversificação inteligente é a verdadeira chave da proteção financeira de longo prazo contra crises e incertezas. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Não deixe 100% do seu patrimônio vulnerável a uma única moeda, um único país, um único sistema. Ter uma parte em ouro é ter um seguro contra o caos financeiro. E lembre-se sempre deste ditado clássico dos investidores inteligentes: o melhor momento para ter comprado ouro foi há 10 anos atrás, mas o segundo melhor momento é exatamente agora, hoje, sem mais procrastinação. Se este vídeo foi realmente útil e esclarecedor para você, se você aprendeu algo importante hoje, deixa aquele like aqui embaixo, isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa aquele sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos sobre investimentos inteligentes, proteção patrimonial e economia global. E me conta aqui nos comentários, você já investe em ouro de alguma forma? Se sim, quanto do seu portfólio? Se não, qual é o maior obstáculo que te impede? Estou curioso para saber. Vou ler todos os comentários e responder o máximo que eu conseguir. Muito obrigado por assistir até aqui.